começamos nossa aula sobre tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica, né? Bom, serão gravadas vários videoaulas sobre esse assunto, porque é um tema bem complexo, bem longo, bem amplo, tá? Primeiro ponto, antes de dizermos para vocês que o tratamento, o acompanhamento do paciente hipertenso é pela equipe multiprofissional. Então é importante que na unidade básica de saúde tenha médico, tenha enfermeiro, tenha agente comunitário, tenha técnico de enfermagem, tenha um profissional psicólogo, tenha um profissional farmacêutico, porque quanto mais profissionais tiverem para acompanhamento de hipertenso, melhor será a eficácia do programa de hipertensão. Não só a equipe de atenção básica, mas que envolva outros profissionais. Isso é um ponto importante também, tá? Por quê? Porque um dos desafios de tratamento do paciente hipertenso é a aderência do mesmo à mudança do estilo de vida, tá? Todo hipertenso, mesmo que seja prescrito tratamento medicamentoso, é fundamental que seja trabalhado com ele a mudança do estilo de vida, tá? E agora, vamos falar um pouco aí do que é essa mudança de estilo de vida. É o tratamento não medicamentoso, tá? Os manuais têm que colocar, as evidências científicas têm demonstrado que a perda do peso é o fator de estilo de vida que mais abaixa a pressão arterial, tá? Então, a redução do peso é o fator mais importante dentre as mudanças de estilo de vida, tá? A alimentação é o segundo fator mais importante. A alimentação, colocaremos em destaque a redução do consumo de sódio, ou seja, alimentos ricos em sal, ricos em sódio, devem ser reduzidos. Por exemplo, enlatados, embutidos, queijos, salame, alimentos que têm alto teor de sal. E reduzir também a quantidade de sal colocado no arroz, no feijão, na alimentação diária. Segundo fator da alimentação importante é o aumento do consumo de alimentos ricos em potássio. O potássio é um sal mineral hipotensor. Ele ajuda e contribui bastante na redução da pressão arterial. Então, consumir mais legumes de cor verde, por exemplo, chuchu, folhas de cor verde, tá? Consumir banana, consumir água de coco, consumir laranja, consumir tangerina, são frutas que são ricas em potássio, tá? Isso contribui para a redução da pressão arterial, visto que o potássio é importante hipotensor. O terceiro fator da alimentação, não menos importante, é a questão da redução de gorduras saturadas, e são aquelas gorduras à base de animal, né? Isso é um ponto importante também. O terceiro fator extremamente importante no controle da pressão arterial é a promoção à prática de atividade física aeróbica. Estudos têm demonstrado que o exercício físico aeróbico, por exemplo, caminhada, por exemplo, andar de bicicleta, por exemplo, natação, são atividades que eles melhoram a performance do sistema cardiorrespiratório e circulatório. E isso possibilita que ocorra redução da pressão arterial. Estudos têm demonstrado que o paciente, antes de iniciar exercício físico, a pressão dele está no valor. Faz atividade física, a pressão sobe um pouco. Após o exercício físico, a pressão tende a ficar mais baixa do que ela estava antes do início da prática do exercício físico. Só que tem um porém. O exercício físico ele deve ser de rotina, frequente. Pois, se a pessoa ficar um período aí de um dia, ela ainda mantém o resultado. Mais que um dia, ela perde o resultado da atividade física, tá? Então, esse é um ponto aí crucial para ser abordado. O exercício físico tem que ser, então, todos os dias, 30 minutos, ou um dia sim, um dia não, por 1 hora. Isso é um ponto crucial, um ponto importante a ser abordado. O exercício é igual ao medicamento. Se a pessoa fizer exercício, a pressão abaixa. Se ela não fizer exercício, a pressão ela não tem esse efeito positivo, hipotensor. Aí, aqui a gente começa a discutir que o álcool é outro fator importante, a redução do álcool, para controle da pressão arterial. Na pressão sistólica seria 3 milímetros de Hg, e na diastólica seria 2 milímetros de Hg em média. O álcool reduzido significa o quê? No homem,
no máximo no dia, no máximo. Recomendado seria nada, né? Mas no máximo seria para o homem uma cerveja, na mulher metade disso. Ou, se for em destilado, ou, né, não é tudo junto, 60 ml no homem e 30 ml para a mulher. A mulher é sempre metade da quantidade que o homem deve ingerir. Por que a questão do álcool? Nós sabemos que o álcool ele bloqueia o hormônio antidiurético e a pessoa elimina muita diurese. Isso leva à desidratação, que diminui o volume intravascular. As células do rim justaglomerulares, elas vão liberar renina, e a renina vai levar naquele ciclo renina, angiotensina, aldosterona, que em consequência vai causar uma vasoconstrição, uma retenção de sódio, uma liberação de potássio, e isso eleva a pressão arterial. Então, o consumo exagerado num momento de bebida alcoólica causa aumento da pressão arterial. Tá? Então, um fator que dificulta até o tratamento medicamentoso. Tá? Então, é uma medida muito eficiente, muito importante. Tá? Sobre o uso de anticoncepcionais. Estudos têm demonstrado que os anticoncepcionais hormonais, eles elevam a pressão arterial. E eles levam a resistência também ao tratamento medicamentoso. Então, há de se avaliar bem e de forma importante se esse fator está atrapalhando o tratamento da mulher que está sendo acompanhada. Se ele estiver atrapalhando, aí tem que ser buscado um método de barreira para que possa substituir o uso desse anticoncepcional. Então, além do anticoncepcional ser uma causa de hipertensão secundária, ele também atrapalha o tratamento na hipertensão essencial, na hipertensão primária, né, por atuar aí no aumento da pressão arterial. Cigarro. Cigarro, embora seja um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, assim também para câncer, é um fator de risco. Lembrando que ele não causa câncer, é um fator de risco, ele aumenta a chance, inclusive para as doenças cardiovasculares. Estudos têm demonstrado que o cigarro, nicotina, que está no cigarro, aumenta a pressão por vasoconstrição momentaneamente. Depois de algumas horas que a pessoa para de fumar, a pressão tende a voltar ao normal. Tá? Então, ele não causa hipertensão, ele eleva a pressão arterial. Mas é um fator importante, pois se a pessoa é hipertensa, ela fuma em espaços bem curtos de tempo, então ela tende a ter uma manutenção da pressão alta devido ao cigarro. Tá? Isso é um aspecto importante a ser abordado. Tá? Aqui demonstra os estudos, né, que explicitam que o cigarro ele tende se a pessoa parar, a diminuir o risco dele ter infarto, doenças cardiovasculares. Tá? Isso é um ponto importante. Agora, falaremos um pouco, eu vou abordar um pouco com vocês, sobre o início do tratamento medicamentoso. Tá? É bom o entendimento do médico do ponto de vista de quando começa o tratamento medicamentoso. Falarei agora alguns exemplos. Lembrando da última aula nossa, que é sobre estratificação do hipertenso, nós devemos ter o entendimento que antes de começar o tratamento medicamentoso, esse hipertenso deve ser estratificado. O que é estratificação? É um conjunto de procedimentos envolvendo a anamnese médica, o exame físico médico, a solicitação de exames laboratoriais, bioquímicos, né, e também eletrocardiograma, para poder precisar se esse paciente já tem lesão no órgão-alvo, se esse paciente tem alguns fatores de risco. E aí definiremos esse paciente entre risco A, risco B e risco C, ou seja, risco baixo, risco médio, risco muito alto. Tá? E aí, na estratificação, também se afere a pressão arterial, onde vamos classificar esse hipertenso em hipertenso estágio 1, estágio 2 e estágio 3. O hipertenso estágio 1, a pressão sistólica ela estará entre 140 a 159, ou a diastólica entre 90 a 99. Basta aqui lembrar vocês que sempre é o valor maior entre as duas, que aí eu classifico o estágio que o paciente é. Estágio 2, 160 a 179, ou de 100 a 109. Estágio 3, maior ou igual a 180, ou maior ou igual a 110 de diastólica. Se um paciente é, então, 160 por 80, ele é um hipertenso secundário. Desculpa, é um hipertenso estágio 2, não é secundário, é estágio 2. Tá? Se é um hipertenso 140 por 110, 110 é uma ordem, então, diastólico, né? Comparado a 140, que é estágio 1, 110 estágio 3, então ele é estágio 3.
Já falamos bastante isso em aula teórica. Então, vamos classificar a hipertensa. Risco A, risco B, risco C, risco baixo, risco médio, risco alto, né? E vamos classificar o valor da pressão, se ele é estágio 1, estágio 2, estágio 3. Se o hipertenso for risco A, ele não tem fator de risco, risco baixo. Então, não se fala em início de tratamento medicamentoso, a não ser, presta atenção, a não ser se ele for estágio 2, estágio 3 da hipertensão, pois a partir do estágio 2 de hipertensão para frente, 2 e 3, o tratamento já deve ser medicamentoso de imediato. Se o hipertenso ele é estágio 2, risco B, desculpa, moderado, não há de se dizer se foi estágio 1 em tratamento medicamentoso, tá? Mas se é estágio 2 é medicamentoso, se é estágio 3 é medicamentoso. Se o hipertenso ele tem alto risco, né, por exemplo, é um diabético, tem lesão no órgão-alvo, ou seja, risco C, há de se falar, tem que começar com tratamento medicamentoso, independente do valor da pressão. Embora, se estiver estágio 1 de hipertensão, o tratamento é monoterapia. Então, começa com um antihipertensivo. A partir do estágio 2, já há recomendação para início do tratamento com duas drogas, ou seja, tratamento combinado, tá? Ou seja, associação de antihipertensivos. Então, voltando a dizer, se a pessoa é hipertensa, ela é hipertenso risco C, ou seja, um hipertenso com alto risco, grave, né? Há de começar com medicamento, mesmo que for estágio 1 de hipertensão, mas é monoterapia. A partir do estágio 2, é para tratar com duas drogas. Estágio 2 em diante, qualquer seja o risco, é para começar com duas drogas, é tratamento medicamentoso. Tá? O primeiro princípio é esse, então. Estratifica o paciente para poder definir se é só mudança de estilo de vida ou se é tratamento medicamentoso, com mudança de estilo de vida. Lembrando que mudança de estilo de vida, o retorno que se marca para o paciente é daqui 3 meses ou 6 meses. Embora o valor da pressão tenha que ser monitorado, né? O valor tensional, a pressão deve ser ferida todo mês. Tá? Então, afere-se todo mês, mas volta com o médico, o paciente, daqui um período aí de 3 meses a 6 meses. Tá? Vamos agora dizer, segundo critério para a prescrição de tratamento medicamentoso para hipertensão. Os medicamentos não são prescritos aleatoriamente. Cada medicamento tem uma indicação mais específica para certas comorbidades que o paciente possa apresentar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o paciente seja diabético. A primeira escolha é para diabético, devido à questão da proteção renal, nós falamos em inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 e 2, captopril. Um outro exemplo, vamos supor que seja uma gestante. Então é metildopa, a droga mais adequada a começar. Vamos supor que é uma pessoa de cor negra, ou eu começo com tiazídico ou começo com o inibidor do canal de cálcio. Então, vamos supor que a pessoa tem uma hipertrofia inicial de ventrículo esquerdo. Então é captopril porque é o melhor para remodelamento cardíaco. O que estamos dizendo aqui é que, dependendo da comorbidade que o paciente apresente, vai ter um antihipertensivo melhor para ele, mais específico, que possa contribuir mais para o tratamento daquela comorbidade. Segundo critério. Terceiro critério, eu tenho que observar qual que é o quadro clínico do meu paciente. E se ele apresenta alguma comorbidade, alguma patologia, que possa, agora, cuidado, contraindicar a prescrição daquele antihipertensivo especificamente, pois ele não seria a melhor escolha para aquele paciente. Por que não seria a melhor escolha? Pois ele poderia agravar, grave o que eu vou dizer agora, agravar aquela comorbidade que o paciente apresenta. Exemplo, um paciente ele tem um quadro aí de enfisema pulmonar ou um quadro, vamos supor, asmático, né? Um paciente com crises asmáticas, né? E aí eu vou prescrever para ele um beta-bloqueador, né, não seletivo, um propanolol. Poxa, eu vou acentuar e vou até causar gatilho para esses quadros aí respiratórios. Então, não posso prescrever esse medicamento, tá? Então, eu tenho que observar quais medicamentos eu vou prescrever, se eles não são contraindicados para aquele caso do paciente, tá? Pois eles podem ser contraindicados, não podem ser a melhor escolha. Outro exemplo, vamos supor que estejamos falando de uma gestante. E aí ela começa a ter aumentos da pressão arterial, e aí isso confirma, então ela é hipertensa, e aí eu tenho que tratar. Eu não posso prescrever captopril
pois existe um risco de malformação fetal aí com o captopril, tá? Então, já é uma droga que não pode ser prescrita. Então, o médico precisa dominar, falaremos numa aula específica sobre isso também, quais são as contraindicações, quais são os danos, eventos adversos que cada antipertensivo pode causar, que isso contraindicaria a prescrição dele. Terceira situação, então, tá? Eu tenho que verificar qual é a condição do meu paciente, porque alguns medicamentos eu não vou poder prescrever para o meu paciente, dependendo da condição que ele apresente, tá? Quarta situação, menor dose possível. Então, quando eu vou iniciar um tratamento antipertensivo ao meu paciente, eu vou dar preferência a começar o tratamento medicamentoso com a menor dose possível que seja para aquele paciente. Eu não vou começar com a dose máxima do antipertensivo. Qual o objetivo disso? Melhor adaptação do paciente e dentro do qual também eu evito eventos adversos, tá? Então, menor dose possível. Quinto item, a preferência é a associação dos antipertensivos. Eu não vou, presta atenção nesse quinto critério, eu não vou prescrever um antipertensivo, ele não está fazendo efeito, e vou ficar aumentando a dose dele, até chegar na dose máxima. Tá? Não é indicado fazer isso. Se entrei com antipertensivo e cheguei na dose média e não obteve nenhum resultado, nenhum efeito, nada, troca-se o antipertensivo. Tá? Troca-se o antipertensivo. Segunda situação, sexto critério, tá? Sexto critério. Vou prescrever um antipertensivo para o paciente, tá? Ele é estágio 2, preferência, dose combinada. O que é dose combinada? A associação de fármacos. Por quê? Eu não vou entrar com um antipertensivo em dose alta com um paciente que está com a pressão muito alta. Por quê? Porque eu vou ter eventos adversos desse antipertensivo. Então, a indicação, o sexto critério que eu estou dizendo, você inicia uma dose baixa de uma droga e a dose baixa da outra. Isso ocorre o que? Uma ação sinérgica entre as drogas. O que é uma ação sinérgica? Uma droga vai potencializar a outra. E aí eu não vou ter nem efeito colateral da droga A e nem efeito colateral da droga B. E vou ter mais ação antipertensiva do que se eu desse uma droga em dose alta e tendo os eventos adversos daquela droga. Tá? Então, preferência por combinar drogas em dose baixa do que dar uma droga só em dose muito alta. Tá? Esse é um critério bom e importante para o tratamento antipertensivo, que deve ser levado em conta para iniciar o tratamento, iniciar a prescrição medicamentosa. Tá? Esse é um aspecto aí que é crucial na nossa abordagem. Todo paciente hipertenso, é ideal que ele seja monitorado todo mês, que ele afira a sua pressão todo mês, que vá na unidade de saúde e tal, mas não que passe em consulta médica todo mês, vai depender da estratificação dele, que a gente já conversou no encontro anterior. Tá? O tratamento medicamentoso, então, via de regra, eu posso usar várias classes medicamentosas, vários fármacos. Tem fármacos que são considerados de primeira escolha e tem fármacos que são considerados de associação, tá? E tem fármacos que eu posso associar e tem fármacos que eu não posso associar. Vamos ter uma aula só sobre isso também, tá? Onde nós vamos aprofundar que fármacos que eu posso dar em conjunto, que tem ação sinérgica, que fármacos não são indicados por pode causar mais dano do que benefício, tá? O dano aí, por exemplo, seria o caso de eu dar um IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina 1, em 2, com o inibidor de angiotensina 2, ou seja, dar um captopril com um losartano. Tá? E isso pode causar lesão renal, pode causar problema renal. Então, não é indicado dar essas duas drogas em conjunto. Tá? Então, é uma situação não recomendada. Por outro lado, você dá um hidroclorotiazida e um captopril, é uma ação sinérgica importante. Uma hidroclorotiazida, um losartano, você dá um hidroclorotiazida, um inibidor de canal de cálcio, o hidroclorotiazida, um beta-bloqueador, tem mecanismo de ação importante, tem ações importantes sinérgicas entre eles. Tá? Então, um outro princípio importante a gente entender é o princípio da associação entre os antipertensivos. Tá? Bom, a primeiro momento, então, é o que a gente vai abordar, essa parte básica. Agora, a gente vai, numa outra aula, numa outra videoaula, nós falaremos sobre cada um dos fármacos. Tá? Obrigado a todos, estamos na nossa etapa número 1. Terminada a nossa etapa número 1 da aula, então, para não ficar muito cansativo, dividimos em várias etapas. Tá? O que nós vimos hoje, então? Um resumo muito rápido. Que existe o tratamento não medicamentoso, que esse deve ser para todo mundo.
que o mais importante dele é a perda de peso, em seguida a alimentação saudável e logo em seguida a questão do consumo da bebida alcoólica e logo mais abaixo a questão do uso do anticoncepcional e a questão do tabagismo. Aí nós vimos quais são as situações que indicam como começar o tratamento medicamentoso. Vimos que precisamos estratificar o paciente, que se ele é estágio 1, só vamos dar remédio no início, quando ele é risco muito alto, ou seja, risco C, ou tem diabetes ou tem lesão ao órgão-alvo, e aí é monoterapia, é um medicamento só, ou todo paciente em estágio 2 em diante já é para tratamento medicamentoso e aí já recomenda combinação das drogas. Vimos que a combinação da droga é importante, pois é um princípio que eu não dou dose máxima de uma e sim combino uma droga em dose baixa com outra droga em dose baixa, tem ação sinérgica, tem melhor efeito do que uma droga sozinha. Tá? E aí vimos todas as indicações para começar o tratamento medicamentoso, os cuidados que o médico tem que ter. Quero frisar na conclusão agora aqui em dizer que é importante esperar 30 dias. Então, se eu começo com hidroclorotiazida em monoterapia, eu não vou amanhã querer saber se ele já baixou a pressão. Eu tenho que aguardar, preciso aguardar 30 dias, que é o pico máximo do efeito do medicamento. Tá? Então, é um ponto importante, até porque esse fármaco tem um efeito acumulativo. Ele tem um efeito inicial que vai ser diurético, mas ele tem um efeito aí mais aprofundado depois, que é um efeito de ação na artéria, onde ele promove aí o relaxamento arteriolar. Então é um ponto importante aí desse fármaco e de todos os antipertensivos aí que eu espero 30 dias para aumentar a dose, para associar outro fármaco a ele, se for necessário a associação depois, tá? Obrigado a todos pela atenção.